Existe uma coisa com respeito a Deus que muita gente ainda não percebeu. Às vezes porque não tem muito conhecimento da Bíblia, às vezes porque não leu alguns textos aparentemente sem significado ou não tão importantes, mas eu estou falando aqui sobre hierarquia. Então, no céu existe hierarquia. Deus, obviamente, está acima de todos. Depois nós temos os querubins, são uma classe de anjos muito especial. Depois serafins e depois os anjos. Então, eles estão submissos uns aos outros, vamos dizer assim. Um anjo vai estar submisso a um serafim e a um querubim. Tá ok? Então, existe essa hierarquia. Os anjos não têm essa fome pelo poder que existe no ser humano. Então, a gente não precisa ficar brigando, olha, mas eles, se fosse assim, então eles iriam brigar todo o tempo. Não. Ali, só ficou ali quem queria realmente servir a Deus, né? Satanás não concordou com esse esquema e foi colocado para fora junto com os seus anjos, para nunca mais voltarem. Então, entre os salvos, também haverá hierarquia. Por exemplo, os 144 mil mencionados em Apocalipse 14, eles terão vantagens sobre os outros salvos, mas esse não é exatamente o assunto do vídeo. Tá? A Bíblia diz, por exemplo, que a Nova Jerusalém tem 12 portas, em cada porta um nome de um apóstolo, né? Se você não acha isso um privilégio, então não sei o que é, né? Não vai estar o meu nome ali, mas os apóstolos vai ter um nome ali, né? Um privilégio, né? Devido ao chamado que essas pessoas tiveram, tá ok? Então, isso é importante para a gente entender certas coisas. Eu vou falar um pouco aqui da hierarquia da palavra de Deus. Então, quando nós vamos estudar um assunto, principalmente um assunto que está ligado à salvação do ser humano, nós temos que pegar em primeiro lugar o que é que Deus disse sobre aquele assunto. Ele, o próprio Deus. Não o profeta, não os apóstolos, não Moisés. Primeiro, o que o próprio Deus disse sobre o assunto, tá? Então, falando da imortalidade, ou melhor, biblicamente da mortalidade da alma, né? Deus falou para Adão, olha, Adão, você pecou e você é pó, e você vai voltar para o pó. Esta é a frase que está acima de qualquer outra sobre a morte. Essa frase clara do jeito que ela está, e poderosa, porque ela saiu da boca do próprio Deus, ela tem a primazia. Ela tem ali o primeiro lugar, né? Na Fórmula 1 fala pole position. Ela está ali, ela é a primeira. Tudo que nós fomos entender tem que estar subordinado a essa palavra. Na hierarquia, essa frase é a primeira, com respeito ao assunto da mortalidade humana. Então, repetindo, Deus disse, você é pó e você vai voltar ao pó. O que passa disso são invenções humanas. Quando você pega uma pessoa que diz, não, aí está falando só do corpo, o espírito vai para o céu, não foi isso que Adão entendeu. Porque não foi isso que Deus falou. Vamos voltar então, como é que Deus formou o homem? Aí Deus, se comunicando com Moisés, Moisés viu em visão, o homem foi formado de um boneco de barro ali, e Deus soprou o seu espírito no nariz do homem, e ele passou a ser alma vivente. Preste atenção no verbo. Ele passou a ser uma alma. O homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Ok? Quando se fala de alma, ela não existe, não é algo que existe fora do corpo. Não é algo que existe fora do corpo. Foi o fôlego de Deus,
Esse fôlego que é sobrenatural, que vem de Deus, é que nos dá vida. Se eu parar de respirar, se alguém me fechar o nariz e me sufocar e eu parar de respirar, eu morro. Porque sem o fôlego não tem vida. Esse fôlego é chamado de espírito, às vezes ele é chamado de alma. Então nós temos que entender o que é que a Bíblia chama de alma, o que ela chama de espírito, nos mais diversos textos. Nem sempre ela é traduzida da mesma forma, né? O que eu quero dizer é o seguinte: nem sempre a palavra espírito significa tem a mesma tradução. Às vezes a palavra espírito, por exemplo, quer dizer fôlego, na maioria das vezes. Tanto é que nós temos problemas respiratórios. Você percebe que a palavra espírito está ali no meio? Respirar, né? Então, o espírito está ligado a isso, a respiração. Às vezes, a palavra espírito quer dizer na energia, na mentalidade de alguma coisa. Por exemplo, João Batista veio no espírito de Elias, quer dizer assim, no mesmo jeito de Elias agir, aquela energia da pregação que Elias tinha, né? Ou como a gente fala no dia a dia, às vezes, um espírito de garra, né? Um espírito briguento, a gente fala, é a disposição da pessoa, né? Mas não é um outro ser. Nós somos um ser único, não somos algo que pode ser separado, né? Então, como eu já falei aqui no canal, se você tirar o cérebro de uma pessoa, ela não vive mais. Então, o cérebro não vive sem esse fôlego aí de Deus, e o fôlego não vive sem o cérebro. O corpo humano foi feito por Deus de maneira maravilhosa, como uma obra-prima de Deus. Quando você despreza o corpo, dizendo que existe algo melhor, você está desprezando o que Deus falou. E aí, outra coisa importante que nós costumamos dizer, o assunto da ressurreição não faz o menor sentido. Se você pode viver uma vida superior à vida do corpo, por que Deus vai fazer com que o ser humano, na ressurreição, receba de novo um corpo? E a Bíblia diz que o homem vai comer, a Bíblia diz que o homem vai beber na vida eterna, ele vai trabalhar, tudo isso está relatado na Bíblia que o homem vai fazer. Tá? Como nós sabemos disso? Olha a ressurreição de Jesus. Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus foi tocado depois da ressurreição. Ele fez questão. Olha, toque em mim. Vocês vão ver. O que falam aí de espírito, ele disse assim, em outras palavras, ele disse assim, eu não tô, pode ver, eu ressuscitei, é carne, eu tô em carne e osso aqui, ó. Eu ressuscitei. Um novo corpo, mas eu ressuscitei. Tá? Então isso é ressurreição. Agora, nós já falamos isso aqui também. Eu sei que tem alguns novos inscritos, então eu tenho que repetir algumas coisas. Para uma pessoa acordar, ela precisa estar dormindo. Você não acorda quem já está acordado. Você acorda quem está dormindo. Para uma pessoa ressuscitar, ela tem que estar morta. Você não ressuscita um vivo. Isso é questão, meus amigos, até de língua portuguesa, né? Não vou falar nem da Bíblia mais. Se você não entende isso, que a ressurreição é trazer de volta à vida quem está morto, então você não entende de português até, né? Não é só da Bíblia. Então, se vai haver uma ressurreição, é porque haverão mortos aguardando essa ressurreição. E eles vão receber um corpo. Na ressurreição, se ressuscita com um corpo. Por que é que a pessoa está lá no céu, como dizem vários evangélicos, na glória, isso não está na glória? A Bíblia não ensina isso. Eles interpretam não sei como lá, distorcem muitas coisas para você acreditar que o homem é imortal em si mesmo. Você tem que desacreditar na Bíblia. Não tem outro jeito. Você tem que estar intoxicado com o espiritismo, que vem do paganismo. Tá ok? Vocês pegam Chico Xavier, por exemplo, ele tinha o guia dele, Emmanuel. O Emmanuel ficava ali do lado dele, falando com ele,
e assim os outros médiuns também. Onde na Bíblia que você vê um servo de Deus, Moisés, que escreveu o Pentateuco, quando que Moisés falou, tem um guia aqui do meu lado, né? Um espírito de alguém que já morreu, e ele está me iluminando para eu escrever tudo que eu estou escrevendo, né? Então, isso tudo não serve, né? Não serve. A Bíblia foi iluminada pelo Espírito Santo. Mas voltando no assunto da ressurreição, por que é que Deus vai trazer esses que estão na glória, vivendo muito bem sem um corpo, vai trazê-los de volta para ganhar um corpo? Não faz sentido. E é interessante que esses mesmos que dizem que os mortos estão na glória de forma espiritual, eles dizem que vai haver um arrebatamento secreto e a pessoa vai com o corpo. Você entende a contradição? Vai com o corpo. Por que não é arrebatado só o espírito, então? Se o corpo não tem serventia, devia ser arrebatado só o espírito, né? Cai no chão que nem um macacão. Cai assim, o corpo e o espírito foi para lá, foi arrebatado. Por que o corpo é arrebatado? Estão entendendo? Então, eu repito, para a pessoa acreditar nessas coisas, ela tem que estar muito intoxicada com o espiritismo, o que não é difícil no Brasil, porque o Brasil é um país pagão. Para quem não sabe, o kardecismo tem mais membros no Brasil do que em outros lugares, que nem não aceitaram essa doutrina, né? Eles aceitaram de outras formas, mas através de Kardec, não teve sucesso entre eles, não. Então, nós somos chamados por Deus para vermos a verdade. E a verdade começa de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Mateus 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus disse, você é pó e você vai morrer e vai voltar a ser pó. Na ressurreição, eu vou te dar um corpo novo. E não antes. Na ressurreição. Vocês acham que Deus agora está lá assim, brincando com os mortos, né? Se divertindo? Não, Deus tem um trabalho muito sério que nós ainda vamos estudar aqui no canal. Cristo está no santuário intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. Ele está liderando um trabalho muito sério. A Bíblia nunca diz que Deus está se divertindo com os mortos. Nunca! Salmo 115 diz assim, os mortos não louvam a Deus, nem os que desceram à sepultura. Ok? Os mortos não louvam a Deus, ele está falando dos ídolos de pedra. E os que desceram à sepultura, está falando do ser humano que morreu, eles não louvam a Deus. Veja, a ressurreição é algo tão importante que José, quando estava no Egito, falou, quando vocês saírem do Egito, está profetizado, levem o meu corpo embora daqui, levem os meus ossos, eu não quero ressuscitar no Egito, quero ressuscitar na Terra Prometida. Se José sabia que o espírito dele ia ficar com Deus, ele ia dar importância para os ossos dele? Não ia, né? Mas, meus queridos, raciocinem um pouco. A doutrina da ressurreição não faz sentido se é possível viver sem um corpo. Isso devia ser muito claro e muito simples de entender. Nós deveríamos ser unânimes nesse assunto. Mas não somos porque os cristãos beberam na fonte do paganismo. Eu vou falar uma coisa muito importante que eu já falei aqui antes. Presta bem atenção. Estude história. Tudo que Babilônia ensinava não serve para o cristão. Babilônia ensinava a imortalidade da alma. Babilônia ensinava que é possível o ser humano viver fora do corpo. Babilônia. Não a Bíblia. Babilônia. Depois, Roma. Roma ensina, até hoje, que se vive fora do corpo. A Igreja Católica faz missa do sétimo dia.
Onde tem isso na Bíblia? E tem católico que fica irritado. Vocês têm que ficar irritado com as mentiras, não com a verdade. Como você pode ficar irritado com a verdade? Mostre na Bíblia onde que tem a história de missa do sétimo dia. Isso tudo é paganismo, gente. Isso tudo é para gerar dinheiro. Parem de ser enganados. Receba a luz de Deus. Não tenha compromisso com nenhuma igreja que não esteja ensinando a palavra de Deus. Isso vai ser um outro vídeo. Toda igreja que ensina alguma coisa que foi ensinado por Babilônia está no caminho errado. Eu vou repetir. Toda igreja que ensina alguma coisa que era ensinada na religião de Babilônia está no caminho errado. Meus queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que você deixe o like nesse vídeo para que esse canal cresça. Que você se inscreva para que o canal cresça. Que você compartilhe para que esse canal cresça. Que você colabore conosco, se você puder, para que esse canal cresça. E ore muito por nós. Ore muito, pois estamos precisando. E nós estamos orando por vocês que assistem também a esses vídeos, em nome de Jesus. Amém.